Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Administração de Empreendimentos Florestais, aplicado à Faculdade de Engenharia Florestal da UFPA Campus Altamira. Eu sou o professor Ademson Lisboa e vamos para o assunto desta aula. Hoje nós vamos falar sobre os empreendimentos florestais e os fatores de produção. Preste atenção a todos os slides e anote as informações que julgar importantes e necessárias. Falando sobre empreendimentos florestais, a empresa florestal, o empreendimento florestal, ou a organização florestal, ela é uma empresa como qualquer outra, seja ela urbana, seja ela rural, porém, ela tem a sua peculiaridade, que todos os seus recursos nela advêm das florestas, né? Seja ela plantadas ou seja ela naturais, e a exploração, né, feito de forma sustentável, conforme as orientações. A diferença das empresas florestais em relação a outros empreendimentos é que as empresas, esse tipo de empresa, trabalha com um cronograma um pouco mais longo, dependendo da situação. Se for empresa extrativista, trabalha aí com rodízio de até 25 anos, se for empresas que trabalham com reflorestamento ou plantio ou alguma coisa do tipo, o cronograma ele é um pouco mais curto. Mas todo empreendimento ele tem caracterizado pela entrada de matéria-prima transformada e depois sai ele como produto final ou produto semi-acabado. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Nessa tela nós temos aí então o exemplo de móveis em madeira, já com madeira já cerrado. Nós temos exemplo aí de algumas mudas. Deixa eu marcar minha canetinha para a gente se situar melhor. Então, nós temos aqui móvel já pronta, de madeira de lei. Nós temos aqui algumas mudas, ou para reflorestamento, ou para venda, né? Nós já temos aqui um plantio em uma determinada área. Nós temos aqui, nessa foto do meio aqui, uma indústria que trabalha com laminados. Aqui nós vemos um depósito de madeira, provavelmente também com laminados. Então, todas essas indústrias, todos esses empreendimentos florestais, eles advêm de produtos madeireiros. Além disso, nós temos outros produtos, né, que são os produtos não madeireiros, né? Mas, para isso, nós temos os fatores de produção, né? O slide ficou um pouco meio fora do padrão, mas dá para entender. Então, quais são os fatores de produção para uma empresa, para um empreendimento florestal? O principal deles é a terra, né? Que é o nosso principal fator de produção, né? Então, é da terra que advém todo o recurso para as empresas florestais. Em segundo lugar, nós temos o capital, que é tudo aquilo que é empregado para fazer a extração ou a produção de mudas e madeira, né? Ou seja, todo valor investido, seja ele em dinheiro, em maquinário, né? Em aluguel, taxas e licenciamento. E, por último, aqui nós temos o trabalho, que é a mão de obra, mais conhecida como mão de obra, né? E, de preferência, que seja uma mão de obra qualificada para que esses fatores de produção ele possam ser melhores aproveitados. Na empresa florestal, como eu falei, assim como nas outras empresas, ela, com exceção não, né? Porque a prestação de serviço também é caracterizada pela entrada de recursos, mas no caso são recursos humanos. Mas nós vamos falar sobre a empresa florestal, ela é caracterizada pela entrada de produtos, né? Que aqui nós vamos chamar de input, certo? E também pelo output. Ou seja, entra um determinado produto, nesse caso aqui a floresta, né, o capital, a mão de obra, ela é processada, certo? Em indústria, ou seja, ela tem um processo de transformação. E, por último, o que sai, né, que é output, é o produto final, acabado ou semi-acabado. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de uma varanda, né, feito em madeira trabalhada, em madeira lixada, acabada. Nós temos aqui produtos não madeireiros, que são extraídos da floresta em pé, como óleos, né, produtos
de higiene e estética, e nós temos aqui um outro produto que podemos considerar um produto semi-acabado, né, que é um produto ainda de uma forma mais grosseira, podemos dizer assim. É claro que ele ainda merece aí uma finalização aí, talvez com verniz, um lixamento ou até mesmo a inserção aí de insumos como rodilhas, carretilhas ou até mesmo puxador. Então é considerado material semi-acabado. Então a empresa florestal ela trabalha assim. Nada é diferente das demais empresas. Nada. Se você for olhar qualquer outro tipo de empreendimento, nós até tínhamos falado aqui em outra ocasião, nós falamos aqui, por exemplo, de um frigorífico, né, de uma empresa alimentícia, ela vai ser o mesmo processo, ela vai ser caracterizada pelo input, pela entrada, pelo processamento, né, ou seja, pelo processo de transformação e pelo output, que é a saída desse material. A mão de obra, ou melhor, a prestação de serviço é muito parecido com isso também. Então, ela vai entra a mão de obra, ou seja, um recurso técnico, um recurso intelectual, ele é processado e ele é transmitido para o cliente final. No caso da educação, nós temos os professores, agora nós estamos aqui no processo de aula, que é o processo de transformação, e a saída, no caso, vai ser os alunos formados, né, devidamente graduados. E aí vamos para as definições, né, de cada um. Então, o input, ele significa que cada um dos fatores de produção corresponde a um determinado valor, né? Então, o input ele tem a sua devida importância relacionado ao valor, né? Por isso que a gente representa aqui com o símbolo do reais. Porque todos os fatores de produção ele tem essa importância, né? Ele corresponde a um determinado valor, ou seja, foi investido algo para que ele pudesse ser considerado um input. No segundo item, ele fala: a soma de todos os valores empregados para se produzir bens ou serviços num determinado período chama-se input, né? Ou input da produção. A atribuição de valores monetários aos inputs determina os custos de uma atividade rural. Então, quando a gente começa a falar aqui de custos, né, nós estamos começando a falar de valores e também estamos começando a falar do processo de produção, né, mais na frente de lucro, de rentabilidade e assim por diante. Mas vamos seguir. O output é o resultado da produção de uma certa atividade florestal, expresso por um valor em dinheiro que reflete o preço do mercado, de mercado do que se produz. O valor total do output representa o rendimento bruto da atividade, ou seja, a receita bruta da produção. A empresa ela funciona de forma viável se o output for maior, né, do que o input, ou seja, se a receita é maior do que os custos de produção. Muito simples isso aqui de entender. Se o que eu estou adquirindo, produzindo e repassando para o fornecedor, seja ele final ou para o atravessador, ele tem que ser maior do que o input, ou seja, a minha saída ele tem que ser maior do que a entrada. Isso aqui é algo óbvio, né? Então, a empresa ela se baseia nesse critério. Então, como ele diz aqui, ó, a empresa funciona de forma viável se o output é maior do que o input, né? Então, está aqui nesse terceiro item aqui, certo? Então, a empresa, para poder ser viável, ela precisa ter o seu produto final o seu produto final com um valor maior. Vamos ver alguns exemplos aqui nos próximos slides. Então, os objetivos das empresas florestais são os seguintes: eles são divididos em objetivos formais e objetivos técnicos. Os objetivos formais é o quê? Eficiência produtiva. O que é uma eficiência produtiva? Ele tem que produzir suficiente para que garanta a manutenção da empresa, né, em cima dos custos e tudo mais, e também sobre toda a manutenção que envolve a produção, mão de obra, né, qualificada, claro, licenciamento e tudo mais. O segundo item, de forma
Produtiva é a sustentabilidade do negócio, né? Que, consequentemente, vem após a eficiência. Depois vem a compatibilidade social do empreendedorismo. A organização como um todo, ela tem esse papel social. E a compatibilidade ambiental, né? Que é um outro critério que também é levado em consideração nas empresas florestais. Já nos aspectos técnicos, né, que são os objetivos técnicos, nós estamos falando sobre objetivos do produto, objetivos monetários e objetivos de segurança. São alguns exemplos desses objetivos das empresas florestais. Não é simplesmente, vou abrir, explorar e vender. Não, existem vários outros critérios. Todos sabem, vocês mais do que eu até, que provavelmente deve ter estudado a nossa legislação ambiental, ela é bem criteriosa, e bem rígida em relação a esse tipo de empresa, a esse tipo de exploração. Não é à toa que nós temos tantas empresas irregulares, exploração irregulares, devido a não diria uma burocracia, mas a essa exigência, né, de formalização, é uma legislação um pouco mais exigente. E aí nós temos os objetivos formais, né? Os objetivos formais. Felizmente, não ficou legal aqui esse slide. Vou dar uma pausa aqui e a gente já volta. Muito bem, gente. Corrigido o slide, voltamos à nossa aula. Então, como eu estava falando sobre os objetivos formais, eles refletem um propósito geral que as organizações desejam seguir, que seria a eficiência econômica, sustentabilidade do negócio, compatibilidade social da empresa e a compatibilidade social como um todo. Além, claro, da compatibilidade ambiental, que não está aqui, que já é de praxe para as empresas florestais, tá? E aí nós temos, de novo, né, a questão desses conceitos. Esses conceitos de eficiência e eficácia é para qualquer empreendimento. Isso aqui está... esses conceitos, ele é como se fosse uma base de qualquer organização. A ciência administrativa, ele trabalha isso de forma muito... de forma muito destacada, né, em relação a isso, e qualquer empresa ela é necessária, independentemente se for do ramo florestal, urbano, ela tem que trabalhar com esses dois conceitos. E esses dois conceitos significam o seguinte, que a eficiência é fazer certo a coisa, enquanto eficácia é fazer a coisa certa. Então, nós temos que andar sempre com esses dois conceitos, porque quando se fala de eficiência, nós estamos fazendo o processo da maneira que tem que ser feito, ou seja, o procedimento correto. Conforme eu falei para vocês em aulas anteriores sobre o projeto de manejo, por exemplo, provavelmente vocês têm todos os critérios que devem ser obedecidos, que devem ser seguidos para que o projeto de manejo ele possa ser realizado. Desde da escolha da área, do levantamento da área de inventário, levantamento da mão de obra, escoamento, né, que é a parte de logística, tudo isso vocês têm que ter, tem um critério a ser seguido. E esse critério, esse processo, para que ele possa ser realizado de maneira correta, ou seja, maneira eficiente, ele tem que ser feito da maneira correta. Já a eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, será que o procedimento que eu estou executando é a coisa certa? Nesse caso, eu posso dar como exemplo uma empresa florestal que faz exploração sem fazer o devido projeto de manejo. Então, ele não está fazendo a coisa da forma que tem que ser. E isso provavelmente pode acarretar prejuízos, até mesmo, por exemplo, em uma fiscalização. Então, esses dois conceitos, eles precisam fazer. Então, assim, olhando de uma forma mais ampla, não adianta eu fazer a coisa certa se eu não estou fazendo da maneira correta o que eu tenho que fazer. Então, por isso que os dois andam juntos, eficiência e eficácia. E a eficiência e a eficácia, ela ainda gera um terceiro conceito, que é a junção das dois,
que é quando você alcança a efetividade de uma determinada ação. Nesse caso, nós estamos falando de empresa. E quanto à sustentabilidade do negócio? Segundo o Spendel, ele diz o seguinte: sustentabilidade é a capacidade da empresa florestal de produzir bens, produtos florestais, infraestruturas, de modo econômico e permanente, para o uso das gerações presentes e futuras. Assim, a sustentabilidade acaba incluindo aspectos formais de atividade, né, que é adequação à legislação e a exigências dos consumidores, definindo critérios técnicos de exploração e gestão dos recursos humanos que podem parecer contraditório no âmbito de uma análise estritamente financeira. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos que ter dois conceitos, duas palavras em mente. Primeiro, quando eu exploro algo, não só, no caso aqui nós estamos falando de empresa florestal, mas não só empresa florestal, mas outras coisas. Quando eu exploro ele pensando na geração presente, que nós necessitamos desses recursos, mas também pensando nas gerações futuras. Isso é um conceito de sustentabilidade. Faço, consumo agora para deixar para eu usar mais na frente. Não significa. Por que ele fala de gerações, né? Porque como nós estamos falando de um recurso, por exemplo, a madeira, que é extraído de uma árvore centenária, provavelmente eu não vou plantar uma árvore, um mogno, um ipê para ele chegar a um determinado padrão, a um determinado, ou seja, a um momento certo de fazer essa extração, provavelmente eu já não estarei nessa terra, porque são árvores centenárias. Então, por isso que são recursos que não são renováveis, né? Então, precisamos ter esse cuidado. E quando se fala de sustentabilidade, nós estamos falando esses dois conceitos, eles têm que estar em evidência, né? Fazer o uso do bem, fazer o uso do recurso natural, pensando na geração presente, mas também pensando nas gerações futuras. A compatibilidade social quer dizer o quê? A compatibilidade social diz o seguinte, que a empresa deve oferecer condições adequadas ao processo produtivo, tais como condições de trabalho, né, toleráveis e não implicar em risco a sua integridade, risco de vida, de saúde e tudo mais. O emprego ele deve ser adequado, né, no sentido do quê? Do conteúdo, do exercício, do ambiente de trabalho, do nível de cooperação e do salário. O espaço para a manifestação da criatividade da mão de obra, visando o desenvolvimento pessoal, ou seja, quando se fala esse espaço de manifestação da criatividade, significa que a empresa ela tem que ser participativa, não só dentro com seus funcionários, mas na região que ela estiver trabalhando, que é a compatibilidade social, ou até mesmo que a gente chama de responsabilidade social. O item D, qualificação direcionada à seção profissional na empresa. A seção é o quê? Crescimento, né? Então, eu tenho que dar a possibilidade de outras pessoas, né, dos funcionários a crescer, das pessoas a desenvolverem. Por exemplo, o curso de engenharia florestal, quando você se forma, você pode entrar como engenheiro júnior, mas aí depois você vai subir como engenheiro júnior, você vai para engenheiro master, engenheiro profissional, ou seja, vai subindo esse nível e a empresa ela deve oferecer essas oportunidades. Quanto à compatibilidade ambiental, já o objetivo é um objetivo normativo, né? Aqui ele fala, extremamente importante para as empresas florestais, pois o ambiente ecológico é ao mesmo tempo o espaço físico da produção, bem como fator de produção, produto e os recursos de consumo. Assim, a compatibilidade ambiental deve ocorrer de modo que o processo de produção não comprometa os recursos da produção, ou seja, não esgote ou deteriore os recursos naturais. Vocês sabem mais do que ninguém que até para derrubar uma árvore eu tenho que fazer um estudo para saber se ela não vai causar um prejuízo maior derrubando outras árvores, né? Umas árvores secundárias ou até mesmo causar um acidente. Então, vocês, além dessa responsabilidade, né, da ambiental, de você manter o ambiente, ou seja, você explorar
ou explorar a madeira, né? Ou seja, extrair a madeira, explorar do meio ambiente, mas você precisa fazer isso de maneira correta, de maneira que a floresta ela possa se recuperar daquele impacto, daquela ação antrópica que ela sofreu, né? Que é daquele estresse, né? Que podemos dizer assim. Então, isso é muito importante, a questão da compatibilidade ambiental. E aí nós temos mais objetivos, esses aqui são os objetivos técnicos, né? Que são os objetivos de produtos, que eles expressam as metas da produção e são determinados de acordo com a quantidade e a qualidade dos produtos florestais. Essa aqui já é a parte técnica do negócio, né? Então já é a parte mais desenhada. Aqui é no caso da mão de obra mais especializada para que vocês possam chegar à eficiência, à efetividade propriamente dita. E aí nós temos mais, por exemplo, os objetivos monetários, né? Quais são os objetivos monetários? Descrevem o quanto se pode ganhar em certo período de tempo com as atividades florestais. O mais importante são a rentabilidade e a produtividade. O que é rentabilidade e o que é produtividade? É isso que nós vamos ver no próximo slide. Então, a rentabilidade é o quê? É o maior faturamento possível, tá? Com o menor custo num dado período. Então, é aquela história, né? Quanto mais produzir, certo? Quanto mais produzir e menos custos, melhor é a rentabilidade do meu negócio, certo? Então, ele diz aqui, ó, é a margem bruta, ou seja, é a renda líquida que resulta da diferença entre o output e o input. O que é o output? É o que sai, é a saída. E o que é o input? É o que entra, ou seja, a matéria-prima. E aqui é o material acabado ou semi-acabado. Então, isso aqui é a rentabilidade, é essa diferença, ou seja, é a margem bruta. Então, tem um exemplo bem básico aqui de rentabilidade, né? Nós temos aqui dois desenhos, né, que caracteriza aqui, por exemplo, um viveiro, né? Isso aqui é um viveiro. Imaginemos que isso aqui seja a venda de mudas. Então, ele investiu, ele que eu falo é o empreendedor, investiu aqui R$ 1.200, né, com mudas, e depois disso ele estima que essa diferença entre o output e o input, ele gere, tá, a margem bruta, certo? Ou seja, qual seria a margem bruta? É os R$ 1.800. Essa margem bruta aqui, gente, não é ainda contando com todas as despesas que tem, que aí a gente já entra no estudo mais detalhado em relação à contabilidade. Aqui, nesse outro exemplo, né, nessa empresa de laminação aqui, de laminados, ele fez aqui o investimento inicial, tá? De R$ 2.800. Esse investimento pode ser o quê? Pode ser a compra do material. Isso aqui é nem levando em consideração o maquinário, certo? Porque aqui, como eu falei, pode ser que a gente entre numa outra área, que é a área de contabilidade. Nós vamos supor que ele já tinha um maquinário pronto e ele fez um investimento de R$ 2.800 na compra desse material. E aí ele fez o quê? O output dele foi 4.000, bem maior do que o output anterior. Porém, a margem bruta que ele vai ter aqui é menor do que essa margem anterior. Então, não adianta eu ter um rendimento maior, né? Uma saída maior, aqui no caso aqui, a venda desse segundo caso, ela foi maior, mas não adianta eu ter uma venda maior se a minha entrada também não foi suficiente. Então, essa margem bruta, ela tem que ser suficiente para suprir a necessidade da empresa. Ela precisa ter isso de forma recorrente. Por isso que nós chamamos ela de rentabilidade. Ela tem que ser rentável. E a produtividade? Como é que entra a produtividade? A produtividade é praticamente o mesmo critério. É a maior quantidade possível de produto por área num dado período. Ou seja, quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior será a produtividade. Esse aqui é os conceitos de eficiência e efetividade,
certo? São os dois conceitos que eles trabalham aqui. Porque quanto maior a relação entre essa quantidade produzida, né, e os fatores utilizados, maior será a minha produtividade. Ou seja, quando eu tenho uma produtividade relativamente alta, provavelmente eu vou ter uma rentabilidade boa e a manutenção da empresa, ou seja, a empresa será viável. Então, nós temos aqui um exemplo. A produtividade ela pode ser dividida ainda em monetária e técnica. O que a monetária vai ver? A monetária ela expressa a relação entre o valor da produção e dos fatores de produção. Ou seja, aqui, ó, por área, por trabalho e por capital. Então, por área, quanto eu estou produzindo por hectare? Quanto eu estou produzindo por hora? Ou quanto vale a hora de uma máquina, por exemplo, ou até mesmo de um especialista? E o capital? Como é que está a questão do capital em relacionado ao que eu investi e ao que eu estou gastando? Né? Então, ele faz essa relação. Essa aqui é quando é a produtividade do critério monetário. No critério técnico, eu vou expressar, aqui eu expresso a relação entre valor e produção. Na técnica, eu vou fazer a relação entre os resultados técnicos e a produção. Aqui não entra valor. Mas, querendo ou não, isso aqui vai resultar na parte monetária. Certo? Como isso vai fazer? Então, por exemplo, aqui eu falei quantos reais eu estou na monetária aqui, tá, gente? Quantos reais eu estou ganhando por hectare? E aqui é quantos metros cúbicos eu estou produzindo por hectare. Tá? Por trabalho, quantas árvores eu estou extraindo por dia? Já até mudou. Aqui já entra um outro critério, critério de tempo. Quanto é a relação do metro cúbico, né? Quanto é o metro cúbico por reais, né? Ou seja, por questão de capital, quanto eu estou produzindo, quanto é o metro cúbico dessa madeira que eu estou extraindo, tá? Ou estou serrando, ou assim sucessivamente. Então, na produtividade, nós temos esses dois critérios, tá? Nós temos o critério monetário e temos o critério técnico. Porém, ambos, né? Porém, um vai depender do outro, que tudo, na realidade, ele vai estar relacionado ao dinheiro, tá bom? Vai estar relacionado ao que realmente interessa para as empresas. Outros objetivos aqui, relacionado ao objetivo de segurança, tá? Procure-se com riscos iminentes ao empreendimento, tais como catástrofes naturais, queda de preços, acidente com o pessoal empregado, quebra de máquinas, etc., que causam redução da atividade empresarial. Não é possível eliminar totalmente o risco, porque este depende de fatores externos, mas é possível gerenciá-los. Ou seja, aqui ele não aparece a questão de licenciamento, tá? Ele aparece catástrofes, queda de preço, né? Isso aqui é no comércio internacional, acidentes. Ele não aparece a questão, uma outra questão que eu ainda adiciono aqui, que seria a parte de multas. Então, uma empresa que ela trabalha de forma irregular, os objetivos de segurança, eles não só envolvem essa questão de acidente, do comércio internacional, as máquinas quebrarem, mas também a questão do licenciamento ambiental, porque uma empresa que trabalha de forma irregular, se ela for flagrada, ela tem a multa ela é pesada. Então, aí entra como outro objetivo de segurança e ela deve ser gerenciada, né? Aqui ele diz que não é possível eliminar totalmente os riscos. Por exemplo, o risco de queda de preço e acidentes, né? Não tem como eu eliminar totalmente, até porque a atividade madeireira, em especial, ela oferece um risco alto, né? Tanto na operação quanto na logística, ou seja, é um trabalho com risco, considerado um risco alto. E aí o que acontece? É importante para as empresas, ou seja, a área administrativa, toda a parte de gestão, ela prevê todos esses itens. Por isso que nós estamos estudando aqui a parte monetária, a parte financeira, a parte técnica, agora a parte ambiental, social e agora a parte de segurança. É importante para que as empresas elas possam executar essa atividade e já prever isso
e já prever isso no seu plano de negócio, podemos dizer assim, certo? E aí, quanto mais você planejar, quanto mais você prever, menos risco você vai ter de quebra ou até mesmo de prejuízo. Aí nós temos aqui, ó, umas estratégias, né? Estratégias para o gerenciamento de risco. Como eu faço isso? Então, eu tenho aqui, primeiro, distribuição de risco por meio da escolha e da diversificação do tipo de produção, né? Por exemplo, as espécies e produtos do mercado. Então, eu vou verificar o produto, a espécie que está mais em conta ou que leva em consideração toda essa parte de monetária. Transferências de risco por terceirização mesmo da mão de obra, se vocês conhecem, contratar outras empresas para fazer isso. Limitação do risco por meio de medidas técnicas, seleção adequada de espécies, distribuição especial de produção, prevenção de incêndio, né? E manutenção de reservas contingenciais, certo? Então, esses aqui são estratégias para o gerenciamento de riscos, tá bom? Então é isso, galera. Nós encerramos aqui a terceira parte. Essa aqui, na realidade, é a primeira aula. Eu dividi ela em 3 para que ela não ficasse muito pesada, até porque na aula presencial também ia ser dividido, porque ela é bastante assunto, e a gente prevê também uma atividade prática. Inclusive, essa atividade já foi passada para vocês, que foi a formação de grupos e já a escolha aí de líder, vice-líder, né, de um slogan, de um nome, de uma empresa que nós vamos tentar não, nós vamos criar essa empresa fictícia, quem sabe vir até uma empresa real aí quando vocês encerrarem a atividade de vocês, e a partir das aulas que eu vou ministrando, que eu vou encerrando, vou passando uma atividade para vocês. Então, fique ligado lá no SIGA, que logo, logo terá uma outra atividade para vocês fazerem, lembrando que essa atividade é em grupos, tá bom? Se você ainda não tem grupo, procure um colega da sua sala e faça essa e se inclua no grupo para poder fazer essa atividade, tá certo? Então, desejo aí bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.